2, 3. Só se por e a noite chegar, tu és quem me guia. Se a tempestade me alcançar, tu és meu abrigo. Se o mar me submergir, a tua mão me traz à tona pra respirar e me faz andar sobre as águas. Tu és o Deus da minha salvação, és o meu dono, minha paixão, minha canção e o meu louvor. Aleluia, se o mar me submergir, a tua mão me traz à tona pra respirar e me faz andar sobre as águas. És o Deus da minha salvação, és o meu dono, minha paixão, minha canção e o meu Paz e graça, irmãos queridos, graças a Deus pelo dia que Ele nos deu, graças a Deus pela oportunidade de nesta noite cultuar a bendita pessoa de Jesus e adorá-lo na beleza de sua santidade. Vamos orar? Obrigado, Senhor, pelo privilégio que nos é dado de cultuar aquele que é, que era e que há de vir. Obrigado pela alegria que é para a nossa alma cultuar e adorar o Senhor. Que privilégio, que alegria. A nossa alma encontra-se plenamente em Tua presença, por conta de ser o Senhor quem o Senhor é. Abençoe, ó Deus querido, este culto que ora nós prestamos ao Senhor na noite deste dia.
e fale ao nosso coração. Quando nós falamos, não muda nada, mas quando o Senhor fala, todas as coisas passam a existir. Fala ao coração do teu povo, fala à alma do teu povo, direcione os passos do teu povo, sustente, ó Deus, a fé do teu povo, dê a todos nós a necessária cura para as nossas feridas e o necessário perdão para a nossa vida. Entre, ó Deus querido, neste momento, na vida de cada um de nós, pelo teu Espírito, para abençoar e orientar e salvar, admoestar, corrigir, fazer tudo que está no teu coração para o teu povo, através da tua palavra ao nosso coração. Em nome de Jesus. Amém. Tenho uma boa nova de grande alegria para dar para toda a igreja. É que no próximo domingo nós faremos um ajuntamento para glorificar a Deus de forma presencial. Que coisa boa! Que notícia que nos alegrou saber que nós vamos poder nos ver e cultuar juntos ao Senhor Jesus. Os presbíteros e os diáconos se reuniram na mesa e entenderam que podemos abrir. Mas precisamos observar algumas exigências, alguns critérios que eu vou passar logo em seguida. No próximo domingo estaremos juntos. Mas também no próximo domingo a Escola Bíblica Dominical vai experimentar uma classe nova. Ela foi criada especificamente para orientar aquelas pessoas e treiná-las para o exercício da liderança. Diáconos, presbíteros, professores, líderes de ministério, todo aquele povo que anseia a liderança vai ter a oportunidade de aprender como é que isso é feito. A Escola Dominical está abrindo uma classe de preparo para oficiais. Mesmo que você não seja ou não deseje, mas quer conhecer as exigências, quer conhecer o caminho, eu quero convidar você a fazer a sua inscrição. Domingo nós vamos começar esta aula, esta classe especial, porque nesse ano nós teremos a Assembleia Geral para a eleição de diáconos e presbíteros. E é importante que você conheça o que é esperado, o que é exigido, o que a Bíblia fala sobre as funções deles, para que ao votar, você faça na direção do Senhor. Portanto, você é convidado a participar, tá bom? Fica o convite feito. Eu quero dizer para os irmãos que o desejo do nosso coração era que no próximo domingo, por ocasião da abertura dos cultos de forma presencial, nós tivéssemos a Santa Ceia. Mas o conselho e os diáconos entenderam que não é o momento, que seriam muitas coisas para ser feita em um culto mais curto. Portanto, meus irmãos, eu peço perdão a vocês, porque havia expectativa em nós de já termos a ceia no primeiro culto. Não vai ser possível ainda. Me perdoe, nos perdoe. Esse momento é estranho, esse momento é diferente. Ainda não havíamos experimentado algo assim. Não tínhamos passado por nada que se assemelhasse a isso. Nós vamos esperar um pouco mais. Estamos nos preparando para isso, adquirindo material que seja fácil para passar aos irmãos, protegendo a saúde de vocês. Tá bom? Então, não teremos a ceia, o primeiro culto que faremos. Teremos o culto, mas a ceia ainda não. A ceia seria hoje. Normalmente a gente faz no primeiro domingo. Eu estou com saudade de ajuntamento. Estou com saudade de participar da ceia. Desde o último dia eu não participei mais. Eu estou esperando e eu quero que os irmãos esperem um pouco mais com a gente, tá bom?
sobre a reabertura da igreja, eu vou passar rapidamente, porque fizemos isso no culto da manhã, algumas direções para a gente, para todos nós que estaremos aqui. Irmãos, será feita uma inscrição a partir desta quarta-feira. Nós estamos trabalhando, pastor Vinícius, o Marcos Vasconcelos, o Carlão, estão trabalhando um meio de que você faça a inscrição da forma mais prática, mais fácil possível. Então, haverá nas mídias sociais do site da igreja a inscrição. Para que você esteja no próximo domingo, de manhã ou à noite, você vai precisar fazer essa inscrição, tá bom? Faça. Ali tem a sua opção do culto vespertino, do culto matutino, algumas perguntas que vão ajudar você a participar. Se tiver dificuldade, por favor, e quer participar, liga aqui para a secretaria, fale com a secretária, ela está voltando de férias amanhã, e ela vai então nos auxiliar nisso. Eu tenho dificuldade, vou ligar para cá e vou pedir para fazer a minha inscrição. Nós vamos permitir receber até 40 pessoas. Quando chegarmos a esse número, 45 melhor dizendo, aí então haverá uma lista de espera. Se houver desistência, você entra e nós informaremos, tá bom? Essa exigência é da OMS, ela permitiu que apenas 1/3 da membresia fora do grupo de risco pudesse participar. Por conta disso, as crianças até 8 anos e os idosos acima de 60 e aqueles irmãos do grupo de risco que vocês bem conhecem, eu quero convidá-los a esperar um pouco mais. É por conta da sua saúde, por conta de evitar o contágio a vocês, que são mais suscetíveis ao contágio, e parece que a influência do vírus nesta faixa etária é maior. Eu quero pedir perdão por não liberar para vocês. É uma recomendação da OMS e dos governos e também da liderança da igreja, que esses irmãos esperem um pouco mais, continuem participando do culto online. Vai ser ao vivo e também será gravado, você pode participar disso também, tá bom? Contamos com isso para o melhor andamento dos cultos e evitar problemas futuros de saúde ou com a justiça, tá certo? Ao sair de casa, você que já fez a sua inscrição, por favor, faça a aferição da sua temperatura. Se você perceber que ela está acima, que há um desencontro, assista pela internet, assista o culto, participe do culto de forma online. Não se ponha a risco, nem ponha os nossos irmãos que estarão aqui em risco. Ou se você preferir, vá a um centro de atendimento médico e procure um tratamento. É o nosso conselho para você. Por favor, traga a máscara. Vai ser necessário que todos que estejam aqui estejam de máscara. É preciso isso. Eu até esqueci de tirar a minha. É um momento diferente, é um momento estranho. Os que estão em casa podem ter a sua alma a necessidade de atendimento. Nesse caso, liga pra gente, vamos conversar, vamos orar juntos. Faremos uma visita virtual, mas queremos tratar de você. Não se isole por conta da alma, tá bom? Traga a sua máscara, traga a sua água, não é permitido usar o bebedouro. Então coloque água na sua garrafinha e traga. Ao chegar, irmãos, por favor, você precisa permitir que seja aferido a sua pressão, passe no álcool gel, faça a sua limpeza, os seus pés, ali haverá um tapete que você pode higienizar os seus sapatos, entre, escolha o seu lugar. Aqui, dentro da nave da igreja, há uns bancos com espaço e há uns bancos colados, geminados. São só onde há espaço você pode entrar. Só podemos receber o número de 45 pessoas. Desculpem por este momento, mas nós precisamos entender a necessidade de um afastamento, um isolamento maior ainda. Eu creio que logo isso vai passar, haverá uma vacina e todos nós vamos cultuar e vamos nos cumprimentar
por enquanto não. Evite o cumprimento, embora a saudade seja grande, a vontade de cumprimentar, de tocar nas mãos, de abraçar seja grande. Evite isso nesse momento, não é permitido isso, tá bom? Se você que é pai de criança deseja vir com seu filho, ele precisa ficar com você. Nós não teremos culto infantil, não foi permitido a escola bíblica dominical, o berçário vai continuar ainda fechado, as aulas de escola dominical ainda serão através do vídeo, ainda online, tá bom? Entenda esse momento que estamos passando, é uma recomendação de nosso coração que faremos para você. Você vai entrar por uma só porta e sair por uma só. Caso você precise ir ao toalete, vai sair, entrar e atravessar todo esse percurso de tapete, de álcool em gel. Sente no seu lugar, evite sair. Se você puder evitar usar o toalete, é uma recomendação. Eu sei que não é fácil, eu sei. Eu peço perdão por essa recomendação, mas se for possível, faça em casa o que você precisa fazer. Beba água em casa ou traga a sua garrafinha, tá bom? É um conselho que nós temos que dar. Evite fila ou aglomeração aqui no templo. Nós precisamos ser modelo para a sociedade. Precisamos ser exemplo para todos os vizinhos da igreja. Nisso nós vamos glorificar o Senhor. Tá bom? Vamos orar? Pedir ao Senhor que abençoe. Nós vamos fazer a leitura depois da oração de um texto de Atos 29. Depois vamos celebrar o Senhor com cânticos. Tá bom? Senhor, quero em nome de Jesus apresentar a Ti este culto. Quero, junto com os meus irmãos, suplicar pela saúde do José Carlos, presbítero desta igreja, pela sua esposa Isolina. Quero suplicar a bênção do Senhor sobre o Marcos Custódio, sobre a sua cunhada Mônica. Eles foram contaminados por este coronavírus e nós clamamos por eles, clamamos por sua saúde. Pedimos ao Senhor que os visite com poder e graça. Da mesma forma, ó Deus, visite o seu José Eurípides, pai do pastor Vinícius. A ele e a sua esposa, e os cure e os abençoe, ó Deus querido, trazendo a bondade da parte do Senhor para com eles. Quero ainda pedir o teu espírito de consolo para a família da dona Esther, a quem o Senhor chamou esta semana ao descanso. Ela está contigo, conforme a tua palavra nos diz. Visite os filhos, visite os netos, console-os. Estenda esta mesma graça para o Zezinho, por conta de sua mãe, ao presbítero Manuel e sua família, por conta do seu neto. Clamamos que o Senhor console, que o Senhor conforte, direcione, abençoe, ó Deus, o teu povo que precisa do Senhor. Fale a cada um de nós. E agora iremos ler a tua palavra, nos edifique, depois iremos louvar o teu nome, aceite. Nós clamamos isso em nome de Jesus, o teu Filho. Amém. Amém. Salmo de número 29, diz assim, Salmo de número 29. Tributai ao Senhor, filhos de Deus, tributai ao Senhor glória e força, tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Adorai o Senhor na beleza da santidade. Ouve-se a voz do Senhor sobre as águas. Troveja o Deus da glória. O Senhor está sobre as muitas águas. A voz do Senhor é poderosa. A voz do Senhor é cheia de majestade. A voz do Senhor quebra os cedros. Sim, o Senhor despedaça os cedros do Líbano. Ele os faz saltar como um bezerro, o Líbano e o Sirion, como bois selvagens. A voz do Senhor despede chamas de fogo. A voz do Senhor faz tremer o deserto. O Senhor faz tremer o deserto de Cádiz. A voz do Senhor faz da cria as corças e desnuda os bosques.
e no seu templo tudo diz glória. O Senhor preside aos dilúvios como um rei, o Senhor presidirá para sempre. O Senhor dá força ao seu povo, o Senhor abençoa com paz ao seu povo. Amém? Glórias sejam dadas. Tudo no seu templo diz glória. E nós também dizemos glória a esse Deus todo-poderoso e amoroso. Vamos louvá-lo com cânticos, vamos bendizer o Senhor com hinos. Boa noite, queridos. Vamos adorar o nosso Deus com 2 cânticos que o Senhor colocou no meu coração essa semana. O primeiro deles é Sonda-me. Que você quebrante, né? Quebrante na presença do Senhor. Que o Senhor, com sua infinita misericórdia, consiga transformar, moldar. Nós somos vaso nas mãos do oleiro, né? Que possamos a cada dia estar dispostos a melhorar, que o Senhor nos encha e nos usa. Amém?
cantava sobre mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Antes de eu respirar, sopraste tua vida em mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecer.
É certo que Deus tem algo para o nosso coração. É certo que Ele é um Deus que tem boca e fala. E agora nós vamos ouvir o que Ele tem para nos falar, nos orientar, para direcionar os nossos passos. Eu quero convidar você a aquietar-se para ouvir o que Deus tem para falar. Convido o presbítero Marcos Vasconcelos que venha aqui orar ao Senhor, confirmando sobre os cuidados do Senhor a vida do pastor Vinícius, que será para nós boca de Deus. Oremos. Senhor Deus, nós agradecemos por essa oportunidade, agradecemos pela Tua mão sobre nós, agradecemos, Senhor, pelo Teu cuidado, queremos, Senhor, ouvir a Tua voz. Em nome de Jesus. Queremos ouvir, apenas ouvir. Para que saibamos aonde caminhar, para que saibamos com exatidão o que fazer. Queremos que os Teus conselhos, Senhor, cheguem à nossa mente. Cuide do nosso coração, cuide dos nossos anseios, das nossas vontades. Que nós estejamos mais próximos de Ti cada vez mais. Que o Teu servo possa proferir o que Tu queres nessa noite. Que o Senhor, ó Deus, possa estar no meio de nós. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Graça e paz, meus irmãos. Vamos abrir as nossas Bíblias no primeiro livro de Gênesis, capítulo 1. Quero ler com vocês Gênesis 1 até Gênesis 2, versículo 3. Nós temos nesse texto o primeiro relato da criação. E diz assim a palavra do Senhor, Gênesis 1. No princípio criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Disse Deus, haja luz, e houve luz. E viu Deus que a luz era boa, e fez separação entre a luz e as trevas. Chamou Deus a luz dia, e as trevas noite. Houve tarde e manhã o primeiro dia. E disse Deus, haja firmamento no meio das águas, e separação entre águas e águas. Fez, pois, Deus o firmamento e separação entre as águas debaixo do firmamento e as águas sobre o firmamento. E assim se fez. E chamou Deus ao firmamento céus. Houve tarde e manhã o segundo dia. Disse também Deus, ajuntem-se as águas debaixo dos céus num só lugar, e apareça a porção seca. E assim se fez. A porção seca chamou Deus terra, e ao ajuntamento das águas, mares. E viu Deus que isso era bom. E disse, produz a terra relvas, ervas, que deem fruto, semente e árvores frutíferas, que deem fruto segundo a sua espécie, cuja semente esteja nela, sobre a terra. E assim se fez. A terra, pois, produziu relva, ervas que davam semente segundo a sua espécie, e árvores que davam fruto, cuja semente estava nela, conforme a sua espécie. E viu Deus que isso era bom. Houve tarde e manhã o terceiro dia. Disse também Deus, haja luzeiros no firmamento dos céus, para fazerem separação entre o dia e a noite, e sejam eles para sinais, para as estações, para dias e anos, e sejam para luzeiros no firmamento dos céus, para alumiar a terra. E assim se fez. Fez Deus os dois grandes luzeiros, o maior para governar o dia e o menor para governar a noite. E fez as estrelas
e os colocou no firmamento dos céus para alumiarem a terra, para governarem o dia e a noite, e fazerem separação entre a luz e as trevas. E viu Deus que isso era bom. Houve tarde e manhã, o quarto dia. Disse também Deus: povoem-se as águas de enxames de seres viventes, e voem as aves sobre a terra, sobre o firmamento dos céus. Criou, pois, Deus os grandes animais marinhos e todos os seres viventes que rastejam, os quais povoavam as águas, segundo as suas espécies, e todas as aves, segundo as suas espécies. E viu Deus que isso era bom. E Deus os abençoou, dizendo: sede fecundos, multiplicai-vos e enchei as águas dos mares, e na terra se multipliquem as aves. Houve tarde e manhã, o quinto dia. Disse também Deus: produz a terra seres viventes conforme a sua espécie, animais domésticos, répteis e animais selváticos, segundo a sua espécie. E assim se fez. E fez Deus os animais selváticos segundo a sua espécie, e os animais domésticos segundo a sua espécie, e todos os répteis da terra conforme a sua espécie. E viu Deus que isso era bom. Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre todo animal que rasteja pela terra. E disse Deus ainda: eis que vos tenho dado todas as ervas que dão semente e se acham na superfície de toda a terra, e todas as árvores em que há fruto que dê semente, isso vos será para mantimento. E a todos os animais da terra, e a todas as aves do céu, e a todos os répteis da terra em que há fôlego de vida, toda a erva verde lhe será para mantimento. E assim se fez. Viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. Houve tarde e manhã, o sexto dia. Assim, pois, foram acabados o céu e a terra e todo o seu exército. E havendo Deus terminado no dia sétimo a sua obra que fizera, descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou o dia sétimo e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que como Criador fizera. Amém. Vamos orar mais uma vez? Senhor, obrigado por tua palavra. Que maravilha termos um registro daquilo que o Senhor disse um dia, daquilo que o Senhor fez. Que maravilha poder ouvir o Senhor. Te agradecemos e pedimos que o Senhor fale realmente nesse momento conosco. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, esse texto é de uma beleza. Eu gostaria de ler muito melhor do que eu li, de forma a expressar a beleza desse texto para vocês. Como a narrativa vai se desenvolvendo, como ela começa de forma interessante, porque olha como o texto começa. No princípio criou Deus os céus e a terra, porém, era sem forma e vazia. O texto começa mostrando que Deus cria, só que a criação começa sem forma e vazia. E olha como o texto termina, no capítulo 2, o verso 1. Assim, pois, foram acabados céus e a terra e todo o seu exército. E havendo Deus terminado no dia sétimo a sua obra que fizera, descansou de tudo que tinha feito e abençoou o dia sétimo e santificou. E a obra estava concluída. A terra que começou sem forma e vazia, agora estava preenchida, estava organizada e estava abençoada. O que mudou do início para o fim do texto? O que mudou nessa narrativa? O que transformou a terra de um lugar vazio e sem forma para um lugar preenchido e com forma e abençoado? Foi Deus agindo.
na história, no tempo e no espaço. Deus cria, dá forma, abençoa o mundo criado por meio de sua palavra. Deus está agindo na história. É isso que faz a diferença. É isso que mudou entre o início sem forma e vazio para o final preenchida, organizada, abençoada. Deus agiu para concluir a sua boa obra, porque Deus sempre termina aquilo que começa. Deus nunca nunca deixa algo por fazer. Ele sempre conclui e conclui muito bem aquilo que se propõe a fazer. Deus não é como nós, que começamos uma tarefa e paramos pela metade, porque não conseguimos terminar, porque é complexa demais para nós, porque não temos a capacidade ou simplesmente porque desanimamos no meio do caminho. Meus irmãos, Deus sempre completa aquilo que começa. É isso o princípio que nós aprendemos nesse texto da criação. E Deus faz isso usando a sua palavra para completar, para desenvolver, para levar a sua obra ao ponto que Ele deseja. É isso que o texto está comunicando a nós. Por isso, enquanto estamos lendo esse texto, nós precisamos observar isso. Em vez de procurar no texto simplesmente indicações de como a terra foi criada ou justificativas para uma determinada teoria científica, nós encontramos a beleza de que Deus está se revelando no tempo e no espaço, promovendo a sua obra e levando a sua obra ao ponto que Ele deseja. Essa é a mensagem desse texto para nós. Então nós temos esse primeiro bloco inicial da narrativa como um todo. Criou Deus os céus e a terra. Ele diz toda a criação. No final, concluiu Deus, pois, os céus e a terra, acabados céus e terra. A ideia de que tudo foi feito. E nós temos nesse meio o desenvolvimento dessa boa criação. E nós sabemos que Deus fez isso em 6 dias. Primeiro, Ele cria uma substância informe. Não dá para saber, não dá para identificar o que é. Essa substância, ela é escura. E Deus já no primeiro dia disse: haja luz. E a luz existiu. E a luz apareceu. E Deus então separa a luz e as trevas. E Deus então cria o dia e a noite. No primeiro dia, Ele cria a ideia de tempo. Olha que coisa interessante. Ele forma essa substância e Ele forma o tempo, o dia e a noite. E esse é o primeiro dia. No segundo dia, Deus então vai trabalhar com essa substância. Ele faz uma separação entre a substância. Ele cria uma separação do que há em cima e o que há embaixo. E o que há em cima Ele chama de céu, de firmamento. E esse é o segundo dia. Olha que beleza. E o terceiro dia? Deus então olha para baixo, para essa substância que está embaixo, e essa substância são as águas que estão lá. E Deus então pega essas águas e diz para elas se ajuntarem num só lugar. E esse ajuntamento de águas, Deus chama de mares, são os oceanos. E então fica uma porção seca, que Deus chamou de terra. Olha que beleza! Como Deus vai agindo de forma bela, organizando a sua criação. Então, Deus já criou o céu, o firmamento, e Ele já criou as águas num só lugar e a terra. Então, o quarto dia Ele vai preencher o céu. E Ele cria os luzeiros, as estrelas. E interessantíssimo, porque Moisés não escreveu sol e lua. O grande luzeiro para governar o dia, nós sabemos que é o sol. E a grande luz que ilumina a noite é a lua. Mas Moisés, propositadamente inspirado por Deus, não quer colocar o sol e a lua. Ele diz um grande luzeiro. Porque o povo no Egito adorava o sol, irmãos. O povo adorava a lua. E Moisés está dizendo para o povo que aquilo que eles adoravam, isso nada mais é do que a criação do Deus Altíssimo, que está acima de tudo.
E Deus então preenche o céu com as estrelas, com o sol e a lua. E aí nós vamos para o quinto dia, e Deus olha então para as águas, e Ele cria os animais marinhos, os seres marinhos nos oceanos, e Ele diz para esses seres se multiplicarem e povoarem o oceano. E Deus cria as aves do céu para também povoarem os céus. Que beleza a criação de Deus. E nós então vamos para o sexto dia. Ele olha para a terra que ele já tinha criado, e ele já tinha feito a vegetação também, e ele cria os animais terrestres. Veja como a terra está sendo preenchida, céus, mares, terra, e Deus cria o homem à sua imagem e semelhança. E ele diz: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E Deus cria o ser humano. E a história da humanidade tem início no tempo e no espaço nesse ponto. Que beleza! Deus dando forma, Deus inaugurando a sua criação, Deus preenchendo toda a sua criação. 3 vezes no texto ele abençoa a sua criação. Ele abençoa a multiplicação dos animais, ele abençoa o ser humano e ele abençoa o dia 7º, o final de tudo. Essa narrativa mostrando o desenvolvimento da boa criação de Deus. E como ele faz segundo a sua espécie, cada animal, cada planta, cada árvore, cada semente conforme a sua espécie. Deus agindo nos detalhes, demonstrando a sua sabedoria, o seu poder, a sua grandeza por meio da criação. Nós temos que dizer como o salmista: os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras de suas mãos. Que beleza há na criação de Deus. Podemos contemplar o Senhor, podemos aprender sobre quem Ele é, observando a sua boa criação. Quando você enxergar um pôr do sol bonito, quando você olhar aquela lua brilhante, quando você se depara com a grandeza do oceano à sua frente, como você se depara com a onda que só vem até um ponto determinado por Deus. Eleve a sua mente e o seu coração ao Criador que está acima de tudo, ao Altíssimo que fez todas as coisas. Eleve o seu coração em adoração a esse Deus, porque Ele é o Criador de todas as coisas. O que nós aprendemos com essa narrativa da criação? Nós vimos Deus criando em 6 dias e no 7º descansando, preenchendo e dando forma por meio de sua palavra. O que nós aprendemos então? Eu quero deixar algumas lições rápidas para nós. A primeira lição é que a criação é o teatro da glória de Deus. Deus faz os céus e a terra, e é esse lugar onde Deus se revela a nós. Esse lugar é onde Deus aparece, onde Deus demonstra os seus atributos, onde Deus se faz conhecido. A criação é o palco da glória de Deus. Ele está se mostrando, Ele está se revelando, Ele está presente no tempo e no espaço, demonstrando que Ele existe, demonstrando que Ele é Deus, demonstrando que Ele é o Altíssimo. A criação foi feita para que Deus se revele como Deus, e nós o reconheçamos como Deus sobre nós, e nós reconheçamos que somos criatura enquanto Ele é o Criador. Meus irmãos, 35 vezes nesse texto, a palavra Deus aparece como agente criativo, como aquele que está fazendo alguma coisa. 35 vezes é Deus quem está fazendo. Ele fala, Ele classifica, Ele separa, Ele organiza as coisas, Ele dá a sentença e viu Deus que era bom. Ele estabelece padrão do que é bom, do que é belo. Ele estabelece, é como se Deus fosse um compositor que vai compondo a melodia e que vai ditando o ritmo e que vai colocando as notas, harmonizando. Deus é o Criador.
Ele está compondo uma bela obra, uma bela criação, e essa criação é o palco da glória de Deus. E nós fazemos parte, mas o personagem principal é o Criador. Deus é o personagem principal da história. Deus é o personagem principal. Nós fazemos parte do ato, mas Ele é o principal. Ele merece a honra, Ele merece a glória. Os holofotes devem estar nele, não em nós. Veja que lição preciosa quando nós olhamos a criação. Imagine uma peça de teatro que nós temos um protagonista da história, compondo a história. Ele é o personagem principal. E nós temos os coadjuvantes que vão compondo as cenas. Nós somos esses coadjuvantes. O grande problema é quando os coadjuvantes querem tomar a atenção daquilo que é o principal da cena, daquilo que é o principal na história. E por vezes esses coadjuvantes se tornam antagonistas e inimigos principais. E foi o que aconteceu conosco. A humanidade, em vez de participar dessa bela obra de arte que Deus está criando, de acordo com o que Deus colocou, como coadjuvantes, como pessoas que estão participando desta bela obra, a humanidade decidiu tomar a frente, a humanidade decidiu se tornar o agente principal da história, a humanidade decidiu tomar o lugar de Deus na história. Essa é a grande rebelião que acontece, é isso que Adão e Eva fazem e nós, representados nele, fizemos ali no Éden, ao comer do fruto da árvore que Deus dissera para não comer. E nós nos rebelamos contra o Criador. Mas o fato é que a criação é o palco da glória de Deus. Ele se revela como Deus, como Altíssimo, como soberano. Ele preside céus e terra, Ele governa. Todo ser que respira louve ao Senhor. A sentença do Criador sobre todos. Essa é uma lição preciosa para nós. Vivemos sempre na tensão de nos esquecermos que nós somos criatura. Deus é o Criador. Vivemos na tensão de nos esquecermos que nós somos pecadores. Ele é santo. Nós somos pequenos, Ele é grande. Nós somos limitados, Ele é ilimitado. Nós somos mortais, Ele é imortal e eterno. Há uma distância. Ele é Deus, nós somos homens. A criação revela a glória de Deus. Essa é uma lição importante para nós. Mas uma segunda lição que eu quero chamar a atenção é justamente para o poder desta palavra. 9 vezes no texto nós temos: disse Deus, haja luz, e uma resposta imediata da criação: houve luz. Disse Deus, haja firmamento, e o que acontece? O firmamento existe, e assim se fez. Disse Deus, ajuntem-se as águas debaixo num só lugar, e assim se fez. Disse Deus, produz a terra, ervas, a relva, sementes, árvores, e assim se fez. Disse Deus, haja luzeiros, e assim se fez. Disse Deus, povoem as águas dos mares, e assim se fez. Toda vez que Deus fala, algo acontece na criação. A criação responde ao chamado do Criador. A criação responde à palavra de Deus. Porque esta palavra é poderosa, irmãos, porque vem de Deus. E nós precisamos entender isso, que o poder da palavra não está simplesmente em ser proferida, mas em quem está falando, irmãos. E quando Deus diz, Ele é poderoso, portanto, a palavra dEle se torna poderosa, se torna ordem, se torna algo que vai fazer diferença, vai impactar as coisas. A palavra de Deus sempre opera aquilo que se propõe a fazer. A palavra de Deus é poderosa. Nós lemos no Salmo 29 a palavra de Deus sobre a criação, a palavra de Deus poderosa,
predizendo aos dilúvios, a palavra de Deus quebrando o cedro do Líbano, a palavra de Deus age, Deus está agindo por meio da sua palavra. Essa é a lição preciosa que nós aprendemos. Deus não está em silêncio, Deus está falando, Deus está agindo para cumprir os seus propósitos eternos, para levar a sua criação e as nossas vidas ao lugar que Ele deseja levar. Deus não está parado. Aliás, Jesus disse em João capítulo 5 que o meu Pai trabalha até hoje. Deus está trabalhando. Romanos 8, 28 diz que Deus está trabalhando para o bem daqueles que o amam. Deus está agindo na história, nas nossas vidas, na igreja. Deus está agindo, Ele não está em silêncio, Ele não está inativo. Deus está agindo por meio da sua palavra. E essa palavra é poderosa. Quando eu olho para o que Jesus fez, enquanto se encarnou como homem, se tornou homem e viveu entre nós, nós vemos o poder dessa palavra manifestado na própria palavra encarnada. Em Lucas capítulo 18, nós temos aquele episódio do cego de Jericó, que ouve que Jesus está passando e ele começa a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele incomoda tanto, as pessoas falam para ele parar, mas quanto mais as pessoas falam, mais ele gritava pedindo a misericórdia de Cristo. E aí Jesus chama aquele homem e pergunta para o cego: o que queres que eu te faça? E o cego responde: que eu torne a ver. Então Jesus diz: quero. E o texto diz: imediatamente passou a enxergar. E os homens ficaram espantados. E eles disseram: jamais vimos tal coisa em Israel. Porque ele trouxe à vista aquele que não enxergava só por meio da sua palavra. Esse é o Jesus poderoso. Essa é a palavra poderosa proferida por um Deus poderoso. Outra ocasião, Jesus está com seus discípulos no meio do mar da Galileia, e Jesus está dormindo, e há tempestade, e o mar se agita, e o vento está forte, e os discípulos ficam apavorados, pensando que o barco vai afundar, acordam Jesus, e Jesus então repreende o vento, e diz ao mar: acalma-te, emudece. E o mar se aquietou. E o texto diz: e eles ficaram admirados. Quem é este que até o vento e o mar obedecem por meio da palavra? Quem é esse senão o Senhor Jesus? Porque essa palavra é poderosa, irmãos. Ah, se eu tivesse uma palavra poderosa assim. No dia que eu quero sol e está chovendo, imagine você dizer para o sol: ah, sol, aparece aí, por favor, para eu secar minhas roupas. Né? As donas de casa que lavam roupa, às vezes precisam que elas sequem. E o clima, no inverno principalmente, difícil secar roupa. E aí você diz: sol, apareça. Ah, somente Deus tem poder para controlar o tempo e as estações. E Ele faz isso com a sua palavra. O Senhor Jesus disse: acalma-te, mar. E o mar se acalmou. Outra ocasião, um homem estava morto há 4 dias. A família já tinha perdido as esperanças. E aí Jesus chega diante daquela situação, pede para retirarem a pedra do túmulo. E Jesus diz: Lázaro, vem para fora. E Lázaro saiu, porque ouviu a palavra de Deus, proferida por Jesus Cristo, Deus encarnado. A palavra de Deus, meus irmãos, é poderosa. A palavra de Deus está agindo. Deus, quando fala, faz as coisas acontecer. É isso que acontece. A palavra de Deus promove vida.
A palavra de Deus promove salvação. A palavra de Deus promove transformação. A palavra de Deus promove mudanças na criação. A palavra de Deus promove mudanças em nós, em nossas vidas. A palavra de Deus, porque Deus está agindo, desenvolvendo, cuidando, sustentando e atuando na sua criação por meio da sua palavra. É isso que Gênesis 1 nos ensina. A pergunta é: como você tem respondido? Como eu tenho respondido à palavra de Deus? Você tem obedecido? Você tem crido na palavra? Você tem realmente ouvido a palavra de Deus? Porque Ele tem falado. E se você ouve essa palavra, ela produz vida e salvação. Mas se você não ouve esta palavra, ela produz morte e condenação. Você tem ouvido? Talvez a coisa mais importante para se ouvir da palavra de Deus é: arrependa-se e creia no Senhor Jesus. Você já ouviu isto? Você já se arrependeu? Se arrependeu de querer tomar o lugar de Deus na história? Se arrependeu de não ouvir a sua palavra, de ignorar o Criador? Céus e terra obedecem o Criador, mas você vive a sua vida sem obedecer, sem ouvir a palavra dele. Você já se arrependeu dos seus pecados? Você já entendeu a sua situação de separação em relação a Deus por conta dos pecados? Se você já fez isso, então recorra a Cristo agora. Uma vez que você se arrependeu, creia nele. E então você vai ser salvo. Creia que Ele enviou Jesus Cristo para viver entre nós, para obedecer a Deus, para morrer por conta dos nossos pecados e ressuscitar para nos dar vida eterna. Se você crê nisso, você recebe a salvação. Como você tem respondido à palavra de Deus? Como você tem respondido ao nosso Deus? Essa é a grande pergunta. Essa é a grande pergunta. Nós temos acesso a esta palavra. Deus registrou as suas palavras para nós, os seus atos, e nós temos em mãos a palavra viva e eficaz. Temos vivido de acordo com esta palavra. Você tem obedecido a Deus? Você tem ouvido esta palavra? Nos seus relacionamentos, você tem obedecido a palavra? Na forma como você vive, onde está a palavra de Deus na sua vida? Ela é central. Deus está agindo por meio da sua palavra. Mas por fim, meus irmãos, a última lição que eu queria deixar para nós nesse texto é que Deus está conduzindo a sua criação para um momento de glória. Deus está conduzindo toda a criação e as nossas vidas, tudo existe para a glória de Deus. É interessante ver essa narrativa, como ela termina. Deus termina santificando o sétimo dia, separando e descansando no sétimo dia, abençoando o sétimo dia que fez, porque nele descansou de toda a obra que fizera como Criador. Deus está conduzindo a história, a criação, as nossas vidas, para a sua própria glória, para um fim proveitoso, para a ideia de descanso eterno, para a ideia de salvação eterna. Deus está conduzindo as nossas vidas para esse momento. Assim como na criação, tudo Ele fez, conduzindo para o sétimo dia, o dia em que o homem deveria parar todas as suas atividades para estar com Deus somente. O dia em que Deus reservou para o culto, o dia em que Deus reservou para ter comunhão plena com o homem. E Deus está conduzindo toda a criação para isso, para a sua glória. Romanos 11:36 diz que porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas, a ele pois a glória eternamente. Amém. Tudo o que Deus faz é para conduzir a história para um fim, e o fim é a sua própria glória.
onde nós desfrutaremos dessa relação maravilhosa com Deus. Irmãos, Deus está conduzindo a nossa vida para a sua própria glória. Ele vai completar essa obra. Eu não sei qual é o ponto que Deus está trabalhando na sua vida. Veja, a criação começa, parece sem forma, vazia, mas Deus vai desenvolvendo até completar essa obra. Porque Deus sempre completa aquilo que começa. Filipenses capítulo 1, verso 6, Paulo está escrevendo àquela igreja, e Paulo diz que está plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vocês há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Deus está desenvolvendo a sua obra em nós. Deus está desenvolvendo seus planos em nossas vidas até o dia em que Ele completar. Talvez nesse momento possa parecer tumultuado. Talvez possa parecer sem sentido. Porque Deus não cria a terra toda de uma vez. Ele tem poder para isso. Mas em vez disso, Ele vai fazendo por etapas. Ele tem um processo para nos ensinar. É maravilhoso essa sabedoria de Deus. Lembram de quando o povo tinha que destruir a cidade de Jericó? Por que não de uma vez só? Mas Deus diz para eles, vocês vão dar uma volta a cada dia da semana. Até o dia que vocês vão dar 7 voltas. Que coisa! Por que não de uma vez? Por que não criar tudo de uma vez só, num único dia? Mas Deus vai fazendo assim, de forma sábia, conduzindo a história. Por que não? Deus nos transforma de uma vez só, de uma vez por todas. Imagine, você é o pior dos seres humanos, o pior dos pecadores num dia, e no outro se torna o mais santo. Que beleza que seria! Mas Deus tem um processo. Deus tem uma forma de fazer. Um desenvolvimento gradual, um crescimento gradual. Imagine que sem graça seria se você tivesse um filho, em um dia ele é bebê e no outro dia ele já se tornou um homem adulto. Quanta coisa você perdeu no processo de crescimento, vendo a criança aprender a falar, vendo a criança aprender a andar, vendo o seu filho se tornar um jovem, um adolescente e tendo prazer em ver o crescimento dele. É isso que Deus está fazendo, porque Ele quer conduzir a nossa vida e a nossa história para um fim proveitoso, que é a glória dEle mesmo, que é esse relacionamento precioso, que é o descanso que ainda resta ao povo de Deus. Ainda resta um descanso para o povo de Deus. A obra de Deus ainda não está completa, no sentido de que Ele ainda não nos levou, Ele ainda não nos tornou aquilo que nós haveremos de ser. Novamente, a imagem de Jesus Cristo. Fomos criados à imagem de Deus. Fomos desfigurados por conta do pecado. Mas Deus está conduzindo a nossa história para nos tornar novamente aquilo que nós nunca deveríamos ter deixado de ser. A nossa história está sendo conduzida por Deus. Quanto sofrimento, quantas lutas, quantas coisas nós passamos nesse processo. Mas precisamos nos lembrar que Deus tem um plano para nós. E esse plano vai ser concretizado, assim como Ele fez na criação. Começa sem forma e vazia, e termina preenchida, organizada e abençoada. É isso que Deus está fazendo em nossas vidas. Se você já crê no Senhor Jesus, se você já entregou a sua vida a Ele, saiba que Ele está conduzindo tudo para que um dia tudo esteja com sentido, tudo esteja em ordem, tudo esteja no seu devido lugar. Isso vai acontecer um dia, quando o Senhor Jesus voltar, reivindicar aquilo que é seu.
e estabelecer para sempre o seu reino sobre nós. Vamos orar? Ó Deus, muito obrigado porque o Senhor está agindo. O Senhor está falando. As lutas são grandes, Deus, sabemos, mas o Senhor está desenvolvendo a nossa vida, o nosso caráter. O Senhor está nos transformando até o ponto que estará tudo em ordem, até o ponto que glorificaremos o Senhor para sempre, até o ponto em que o Senhor nos levará para um descanso eterno, a salvação eterna na presença do Senhor. E enfim, a obra da redenção estará completa, a consumação estará completa e nós estaremos em Tua presença para sempre. Muito obrigado porque o Senhor é o Deus Criador, o Senhor é o Deus sustentador, o Senhor é o Deus Salvador e o Senhor é o Deus Consumador que tem a palavra final. E a Tua palavra é poderosa, é tremenda, é maravilhosa, Deus. Muito obrigado por esse tempo. Oro para que o Senhor abençoe o Teu povo e cuide de cada um. Em nome de Jesus. Amém. Obrigado, Deus. Graças a Deus por sua palavra. Vamos começar a semana e nos preparar para esse culto presencial, observando esses critérios que foram apresentados, observando a necessidade de nos preparar para cultuar o Senhor de forma presencial. Faça a sua inscrição a partir de quarta-feira e vamos louvar o Senhor. Aqueles que não puderem ainda, aguardem em casa, vamos esperar o momento certo, tá bom? Deus possa te abençoar e te fortalecer. O Senhor direcione os teus passos e traga à sua casa proteção, provisão e paz. O Senhor sustente a tua casa, renove a tua fé, abençoe os teus filhos, guardando-os do mal. O Senhor te seja por presente de alegria. E que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça bendita e as ternas misericórdias de Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador, o consolo, a mediação do Espírito Santo de Deus, seja com todo o povo do Senhor, hoje e até a volta gloriosa de Cristo Jesus. Amém.